Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas empolgantes e empolgadas. A Ebeli Rebouças. Oi, Ebeli. Oi, hoje eu estou aqui com o meu caju à mostra. Graças a Deus deu certo resolver esse meu problema com a câmera. Gente, empolgadas, empolgantes e isoladas, né? Voltamos ao isolamento, mas estamos aí, meu povo, pro que dá e vier. Eu vou começar aqui mandando alguns alôs. Um beijo para Juliane Ribeiro, uma colega minha de infância, de colégio. E aí eu descobri que a gente se comunica pelo Instagram e eu descobri que ela escuta o podcast. É fã da Inês, E aí mandar um beijo para Juliane. Mandar também para o Diógenes Licarião, que é um professor meu. E é curumim, fiquei morta de honrada. Beijo, Diógenes, valeu por escutar. E também para o Ariel Marreiro, que é um colega meu de faculdade e escuta bastante, manda várias sugestões de pauta. A gente está anotando, Ariel, e vai ver se consegue dar conta. Um beijo para vocês três. O Diógenes é meu colega lá do curso de jornalismo da UFC e é professor da pós-graduação em comunicação. Então, um cheiro, viu, Diógenes? E lógico que a gente está aqui, vocês já estão vendo, né? Quem está vendo pelo YouTube, a Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi! Menino, sabe o que eu estava vendo? Que o nosso podcast, esse é o episódio 40, quer dizer, somos um podcast 40. Olha aí, 40, rapaz! E é bom demais. Agora alô também, né? Everton, tu mandou alô para esse de hoje, é bem para ganhar ponta, né? Puxando o saco do professor, estão vendo, tá chegando a época das avaliações. Todo dia, não sei o que, papapá. Jorge, não pega corda, não. Eu estou mandando alô para Iangla Oliveira, lá da UFC. Ela é psicóloga, mas não é professora. Ela é servidora lá da UFC, ela é psicóloga. E um alô para Júlia Souza, Cunhanzete. Olha o que ela pediu, para a gente comentar o vídeo do Ciro Gomes fazendo cuscuz. Meu povo, vocês viram o Ciro Gomes fazendo cuscuz? Não faço bem de comentar. Ô, marmota, corra sem graça. Achei graça receita não, bem difícil. Pois é. Pois tá aí meus dois alôs, para Ianga e para Júlia. Ele quis dialogar com o BBB, porque o Fiuk no BBB foi mexer lá com o flocão e não sabia fazer um cuscuz, e nem queria aprender. Ele fez uma farofa dura de cuscuz. Ele fritou o cuscuz. Ele fritou a farinha do flocão, fritou. Assim, aí ficou aquela coisa, todo mundo embasbacado, o pessoal que é do Nordeste, lá da casa, a Juliette, o Gil, falaram, meu filho, não é assim que faz cuscuz, não. Não é assim que faz. Ele ficou teimando com a Juliette e o Gil, que era assim mesmo, que cuscuz era branco, aquilo ali não era cuscuz. Mas você sabe que o Ciro quer dialogar com esse eleitorado jovem, sabe? Então ele está começando a entrar nesse universo, vamos dizer assim, TikToker, desses videozinhos comédia, para ver se dialoga e se conquista esse eleitorado que, enfim, pode cair na mão de novo, né, de Bolsonaro, pode cair, ou então cair na mão de um Luciano Huck da vida, enfim, ele tá mirando nesse grupo. Agora, ele não pode se resumir a um meme. Isso o Ciro, eu acho que não tem risco dele se resumir a um meme, mas, enfim, sei lá, vi, né? É mesmo forçado, que não combina com a cara dele, mas tudo bem. Fica esquisito. Foi. Bom, a gente está na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, que é o dia 8 de março. Mas não há muito o que comemorar. Os casos de violência têm se multiplicado e parece ser cada vez mais importante intensificarmos a luta pelos nossos direitos. Então hoje a gente vai falar disso, tá certo? Bora começar? Olá, eu sou a Maria da Penha e gostaria de dizer que realmente temos acompanhado um aumento no número de feminicídios nesses últimos anos no Brasil. E aqui no estado do Ceará, a realidade não é diferente. Mas acredito que isto também é em decorrência da falta de políticas públicas que atendem à Lei Maria da Penha. Sabemos que essas políticas públicas estão localizadas somente nas grandes cidades e nas capitais,
Precisamos urgentemente da implementação de um centro de referência da mulher em todo e qualquer município, por menor que ele seja, dentro de uma unidade de saúde. Para isso, precisamos da sensibilidade e do compromisso dos novos prefeitos recém-eleitos e de todos os gestores públicos, sejam municipais, estaduais ou federal. O enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher é um dever de todos e de todas. Gente, essa que vocês acabaram de ouvir é a querida Maria da Penha Maia Fernandes, ativista que deu nome à tão falada Lei Maria da Penha. E é uma honra que ela tenha nos respondido. Ter um áudio da Maria da Penha nesse episódio tornou tudo mais especial para a gente. Obrigada mesmo, Maria da Penha, por ter falado com a gente. E a Lei da Maria da Penha é bem conhecida, né? Ela busca punir quem comete agressões contra mulheres. Maria da Penha é cearense, formada em farmácia pela UFC e tem uma história que foi primeiro marcada pela violência e depois pela luta incansável por justiça, para tentar permitir, inclusive, que outras mulheres que sofreram como ela tivessem alguma chance de se livrar das agressões, da morte e pudessem ter paz, né? Para ter uma ideia, no ano de 1993, a Maria da Penha foi vítima de uma dupla tentativa de feminicídio por parte do então marido dela, chamado Marco Antônio Heredia Viveiros. Ela foi baleada enquanto dormia pelo marido e por causa disso perdeu o movimento das pernas. Até hoje ela tem que usar a cadeira de rodas. Justamente porque esse tipo de crime normalmente acabava impune, a Maria da Penha contribuiu muito para construir uma lei que tipificasse melhor os crimes contra a mulher, que é a Lei 11.340, aprovada em 2006. Já se passaram 15 anos e em vez de as coisas melhorarem, parece que estamos andando para trás. Casos de violência contra a mulher e de feminicídio têm crescido nos últimos anos. E no Ceará, infelizmente, a situação é bem grave. Vamos começar com a Inês, que tem dados que falam disso, né, Inês? Oi, você também tem. Agradecendo de novo a Maria da Penha. Engraçado que ela se prontificou rápido, falei com a assessora dela. E aí eu fico pensando, tanta gente que não é nada na vida, fica botando uma banca, distante a bichinha. Mulher, nem diga uma coisa dessas. Total. Pois é. Então, eu fiquei assim curiosa com os dados, vocês também, e você que está nos ouvindo também vai ficar, com os dados de feminicídio que a Secretaria de Segurança e Defesa Social apresenta e uns dados do Observatório de Segurança. É uma entidade que está em 5 estados e eles fazem o levantamento de violência, não só da violência contra a mulher, é violência em todos os níveis, em todos os setores. Como o nosso assunto é sobre as mulheres, eu perguntei ao pesquisador Ricardo Moura, ele é jornalista, sociólogo, doutor em sociologia e pesquisa nessa área da violência, da juventude e da mulher, e violência em geral. E eu perguntei, Ricardo, por que tanta diferença dos números que esses observatórios, o nome observatórios de... Rede violência. De Observatórios de Segurança. Rede de Observatórios de Segurança. Isso. Que ele tem 5 estados. E aqui no Ceará é representado pelo LEVE, que é o Laboratório de Estudos da Violência. Tem outras entidades. O seguinte, até eu perguntei para ele por que só são 5 estados que têm esses observatórios. Ele disse que não foi nada com relação a ser o estado mais violento, não. Começou no Rio de Janeiro e os pesquisadores do Rio conheciam o trabalho aqui no Ceará, por exemplo, do LEVE, Laboratório de Estudos da Violência da UFC, e outras entidades. Então, chamaram. A mesma coisa aconteceu com Pernambuco, Bahia, que eles trabalham lá, e São Paulo. É Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio. Então, eles disseram também na Bahia, inclusive as entidades da Bahia, que trabalham a violência, têm até um escritório em São Paulo. Esse ano, esse observatório vai estender o trabalho para Rio Grande do Norte e Alagoas, e Pará. Foi assim, mas voltando à nossa história aqui, por que é tão diferente? O Ricardo Moura diz que, primeiro, é muito complexo você definir feminicídio. Não existe, assim, uma, digamos, boa vontade de você diferenciar feminicídio e homicídio, certo? Então, ele diz que para o feminicídio,
tinha que ir mexer em muitas feridas, certo? Admitir o feminicídio, é preciso partir logo para... Tinha que admitir e ir fundo, porque ele passa por estruturas bem... que dói, as pessoas não vão atrás, estruturas sociais e tal. Eles, em primeiro lugar, tinha que haver uma grande... para admitir o feminicídio. Existe feminicídio? Pois vamos fazer uma campanha educativa. Uma campanha educativa ampla, a partir das escolas. Porque, como ele diz, os adolescentes têm raiva de mulher. Tratam, já a partir da adolescência, existe aquele ódio, né, contra a mulher. Ele foi primeiro enveredou para o campo dos adolescentes que, digamos, transitam no tráfico. Eu acho até difícil falar isso. Ele disse que, por exemplo, os adolescentes que estão nessa área já têm um ódio de mulher mesmo, e a gente vê os casos de crime de adolescentes. Ele disse que começa assim, tratam as meninas, namoradas de uma facção rival, por exemplo, as marmitas do CV, do Comando Vermelho, as marmitas do GDE, da GDE e tal. Ou seja, existe isso. Além do que, esses adolescentes também são armados, certo? Aí já extrapola e fica aquela hipermasculinidade, certo? Eles se acham. Quer dizer, uns meninos sem a menor estrutura, sem um pico de estrutura, os meninos que estão lá embaixo, até ele usou a palavra lascado, não é pejorativo, uns meninos que sem condição econômica, nada de estudo, com arma. Aí já se sentem, se tornam homens por causa dessas armas. Aí, isso aí é um passo para a violência. No caso dos adolescentes, outros de classe média, que também é uma coisa, o adolescente é misógino também, tá entendendo? Aquela criação deles do adolescente, não é o que está na área do crime, também é misógino. Ou seja, tem que começar uma campanha educativa a partir das escolas, isso aí. E falando de violência no Ceará, o Ricardo Moura, a gente tem que lembrar que ele é jornalista e sociólogo. Ele começou jornalista, ele lembra de 2004, quando ele era repórter policial, que naquela época só se falava em violência no Ceará do Cariri. Quando acontecia um caso de violência contra mulheres, é lá do Cariri, é lá no Cariri. Sempre era o Cariri. E ele disse que realmente não é mentira. É bom que a gente se lembre disso, porque, como ele diz, se não tiver memória, se a gente não se recordar, vai passar por cima de muitos processos e a gente não vai entender o que acontece hoje. Mas se naquele tempo, começo dos anos 2000, a violência era lá no Cariri, final da década de 90 também, hoje em dia, infelizmente, você não pode mais localizar, não é restrito, não restringiu a região do Cariri. Não, violência contra a mulher está disseminada, está em todo o estado. Eu me lembro que naquele tempo, não sei se vocês se lembram, se a Evelyn já era nascida, teve um crime que chamou muita atenção, queimavam as meninas, as mulheres. Não se lembra, Camila? Queimavam as mulheres. Eu lembro, sim. Que foi queimado. E teve uma que foi um crime muito que chamou a atenção, porque foi acusado e incriminado, o autor, era uma pessoa assim do High Society, né? Sim. Tá aqui de Fortaleza, vive em colunas sociais, tá. Aí realmente marcou muito essa história dos crimes lá do Cariri. Mas o Ricardo Moura disse que não tem mais assim, é o crime do Cariri, não. É crime do norte a sul, leste a oeste aqui no Ceará. Não tem mais assim, uma localização. Inês, eu queria só fazer um adendo, porque nos dados que essa rede de observatórios de segurança lançou na semana passada um relatório exatamente sobre esses crimes e sobre a diferença, né, entre os crimes registrados pelo Estado, né, pela Secretaria de Segurança Pública, e os crimes que são noticiados na imprensa, que eles levantam por esse observatório, né, pelos observatórios. No Ceará, em 2020, foram notificados 27 casos de feminicídio pelo governo do Ceará, tá? Pela Secretaria de Segurança. Então, esses casos foram ali
registrados oficialmente como feminicídio. Só que a rede de observatórios, ao acompanhar os casos, né, na imprensa, enfim, as notícias, chegou ao número de 47. Então, quase o dobro. O dobro do número de casos de feminicídios. Então, assim, isso é muito sério. O governo simplesmente fecha os olhos. E a gente, outro dia, na entrevista com o Silvério Pereira, ele tinha até comentado a questão dos transfeminicídios, né, que são os homicídios contra pessoas trans, mulheres trans, sobretudo. E lembra o caso da Dandara, que no ano em que a Dandara foi morta aqui no Ceará, não houve registro de nenhum caso de transfeminicídio no Ceará. Nenhum caso, zero. Ou seja, há uma transfeminicídio ou de feminicídio, Camila? De transfeminicídio. Transfeminicídio, né? Sim, porque a lei, eu vou falar sobre isso depois, a lei do feminicídio, ela não inclui as mulheres trans. Sim. O que é uma espécie de derrota, né? Porque ele realmente exclui, e a gente sabe que tem muita morte, muito assassinato de mulher trans, e ele não é qualificado, tipificado como feminicídio. Então, essa questão dos números é uma coisa muito séria, então, gente, é muito sério mesmo. E a gente está falando da ponta, né, que é o feminicídio, que é o extremo, mas a gente tem também os dados de violência contra a mulher. Então, que são muito altos, são muito elevados. A violência que não chega à morte, mas que é violência. A violência psicológica, inclusive. Durante a campanha, ano passado, a gente falou de uma moça, era casada com um candidato, vocês se lembram? Lembra. Candidato do PDT, que fazia diamante dos animais, apaixonado pelos bichinhos, pet, e tratava a mulher feito cão. Inclusive, além de violência física, ela tem as fotos, mostrar as fotos e tal, ele fazia violência psicológica com ele. Essa violência é horrível. A pessoa pensa que violência é feia. Não, a violência psicológica. Ele ligava para ela, dizia coisas, você vive às minhas custas, você bebe água às minhas custas. Isso é uma coisa muito horrorosa, meu povo. Ave Maria. Pronto, falei. Não, machuca mesmo falar sobre isso. Eu também falei com uma pesquisadora aqui do Laboratório de Estudos da Violência que participou desses levantamentos, né, da rede de observatórios nacional, então, a Ana Letícia Lins. E ela trouxe algumas questões que são muito importantes. Tipo, esse levantamento se refere a 2020, que foi um ano de confinamento, né? Assim, a gente passou grande parte do ano trancado em casa, e as mulheres em casa que têm agressores do seu lado, porque a maioria desses casos de violência contra a mulher, a maioria absoluta, é cometida pelos parceiros, pelos companheiros, né, pelo marido, namorado, enfim, e elas se tornaram muito mais vulneráveis, porque basicamente elas estão com o inimigo dentro de casa o tempo todo, ou por um período muito maior de tempo. E a gente sabe que as motivações são inúmeras, né? Mas questões financeiras, por exemplo, problemas financeiros das pessoas que perderam emprego, enfim, ou que têm menos dinheiro nesse período, alcoolismo, enfim, ter uma arma em casa, que é um outro ponto também. O governo federal, o governo Bolsonaro tem estimulado e tem facilitado a compra de armas. E muita gente, muito homem que se sente machão e que, né, os que vão às vias de fato aí para bater em mulher e tudo, eles têm armas em casa, muitos deles. E por isso mesmo tem crescido o número de feminicídios com o uso de armas de fogo. E ela até nota a seguinte diferença. Aqui no Ceará, os feminicídios são marcadamente cometidos com objetos contundentes, com faca, com algum objeto contundente. Porque aqui o poder aquisitivo é menor e, enfim, as pessoas não têm tanto acesso a armas de fogo assim. Mas em São Paulo, que é um dos estados onde teve a cobertura desse levantamento, é muita arma de fogo. Então, ter arma de fogo perto gera a oportunidade da morte, né? Então, isso é um outro elemento, e assim, 2021 vai ser mais um ano de confinamento, mais um ano de muito risco para essas mulheres. E é por isso que é importantíssimo a gente alertar sobre esse risco que está aumentando, e basicamente ela falou assim, é importante que todo mundo que queira o bem de mulheres, queira evitar que algo pior aconteça, se começar a ouvir gritos, se começar a ouvir... você sendo parente ou vizinho, enfim, começou a ouvir gritos, ouvir pedidos de socorro, perceber que uma mulher está sendo agredida, que está com marcas, enfim, no rosto e tal, ligue para o 180, que é o número para ligação, para atendimento especificamente no caso de violência contra a mulher, ou então o 190 mesmo, que é a polícia, certo? Liga para a polícia para que seja tomada alguma providência, porque
o pior pode acontecer. E a gente tem que se meter, sim, em casos de violência. Não pode deixar a coisa fluir. Tu falou em arma, Camila, e aí é como o Ricardo Moura falou, o homem, o menino, o jovem, fica com aquela hipermasculinidade, aquele sentido, aquela coisa, se acha com a arma na mão, cara. É muito pior. Que loucura é essa de liberar a arma? Que loucura é essa? Vai piorar, né? Com essa... Enfim, se não tiver um freio jurídico aí. Camila, eu vou aproveitar que tu falou sobre isso e dar o crédito também à Lei Maria da Penha, que é uma coisa que eu ouvi na explicação da Georgia Oliveira, né, que é mestranda em Direito Constitucional da UFC, uma pesquisadora da área de feminismo, de violência contra a mulher, e aí eu tive uma conversa muito esclarecedora assim, com ela, eu amei, foi realmente uma aula, e uma coisa que ela disse é que a Lei Maria da Penha, ela foi muito discutida e teve uma participação muito ampla dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas. Então, ela tem uma característica muito progressista, ao contrário da lei do feminicídio. Essa lei já foi diferente, né? Ela foi aprovada de forma muito breve, não teve uma participação em uma discussão tão ampla, né, como a Georgia falou, quanto à Lei Maria da Penha. E um dos avanços da Lei Maria da Penha foi justamente essa mudança de compreensão de que isso não é assunto de marido e mulher. É um assunto para as pessoas prestarem atenção, é um assunto de justiça, é um assunto do direito, é um assunto de polícia. Então, isso que você falou, que assim, e o próprio, ter um canal, né, um canal específico, diferente do 190, para isso também é um avanço que a gente deve acreditar, pode acreditar, à Lei Maria da Penha. Assim, é de fato um marco, assim, mudou muito, levou o combate à violência contra a mulher a outro patamar no Brasil. Não tem mais esse negócio de, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? De fato, é uma coisa pós-Lei Maria da Penha. Isso é muito importante. E o que a Georgia falou, e você acabou de dizer, Evelyn, a Lei Maria da Penha foi discutida, realmente ela desceu para todas as camadas. Tanto que é até assim, até virou um jargão, um ditado, cuidado, olha a Lei Maria da Penha, ficou popular. Isso, mas como ela disse, a nossa Maria da Penha disse no começo aí no áudio, o que falta é estrutura, e ela sempre se bate por isso. Nós só tem esse apoio de infraestrutura nas grandes cidades, nas capitais. O interior, se você apanha lá no Pena Forte, é longe, lá no Salitre, você não tem ponto de correr, não, a mulher não tem um ponto de correr. Tá entendendo? Falta isso. Esse é o problema mesmo. Falta muita boa vontade. E aí, aqui no Ceará, tem, por exemplo, uma estrutura chamada Casa da Mulher Brasileira, que é um local para, por exemplo, a mulher está sendo ameaçada, está apanhando, enfim, está correndo o risco de ser morta. Ela procura essa entidade, essa instituição, ela procura a Delegacia da Mulher, procura essa entidade, ela tem onde ficar, ela tem onde ser acolhida. Mas é uma exceção. Assim, o Ceará tem pouquíssimos desses espaços, né? Então, de fato, as mulheres ficam, assim, sem ter para onde correr. É um problema muito grave. E o pior, segundo a Georgia Oliveira, essas poucas casas, né, esses abrigos que tem para a mulher, estão fechando por falta de investimento. Ainda tem isso, né? Você tem uma rede que não é capilarizada, que não é tão ampla e está minguando. Claro que a gente sabe que a gente está num momento muito delicado e complicado, mas assim, o pouco que tem já está acabando, né? Assim, foi muito interessante. A gente conversou muito sobre essa questão da aplicação da lei, certo? Das dificuldades, os entraves da aplicabilidade de duas leis que são mega importantes, mas que tem muito entrave, sofrem muito entraves para ser aplicados. Eu não sei se a gente já pode falar disso. Sim, pode falar. Antes de entrar nesse assunto, eu queria só realmente esclarecer. Eu já falei dos grandes avanços da Lei Maria da Penha, né? Existe uma crítica ao fato de, assim, ela focar na questão da violência doméstica familiar, né? Que, assim, é a que predomina, mas há vários outros tipos de violência contra a mulher, né? Eu vou falar agora um pouco da lei do feminicídio. É uma lei recente, né? Entrou em vigor em 2015, e a Georgia me explicou alguns pontos sobre ela que eu acho que vale a pena a gente discutir, e tem a ver com o que tu tinha falado, acho que foi Inês que falou, a história do tráfico, né? Como a lei do feminicídio, ela é importante,
mas ela exclui uma série de situações que são graves e são numerosas, não são exceções, né? Como eu tinha falado agora há pouco, ao contrário da Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio ela foi menos discutida por esses movimentos de mulheres. E teve uma interferência muito forte da bancada evangélica, de seu Eduardo Cunha, como lembra Geórgia, tinha toda uma resistência, assim, vamos ajeitar aqui o texto dessa lei, senão a gente não aprova. E aí, o grande problema nesse íntere entre o projeto de lei proposto, né, e a redação final é que foi trocado o termo gênero, porque assim, quando o projeto de lei foi encaminhado para votação, a redação dizia que o feminicídio é o homicídio cometido contra a mulher em razão do gênero. No fim das contas, gênero, que é uma palavra muito ligada ao movimento feminista, muito repudiada, né, pelas bancadas evangélicas, foi substituído por razões da condição do sexo feminino. Sai gênero, entra sexo feminino, que é uma questão biológica, né? Sim. É quem tem vagina. Pá. Sim. E, fora isso, a própria definição do que seriam essas razões, né, também mudou do projeto de lei proposto para a redação final. Antes você tinha um monte de razão que seria considerado feminicídio, e na redação final eles conseguiram excluir e deixaram apenas 2 situações: morte de mulher em situação de violência doméstica familiar, ou em menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, assim, não só mudou de gênero para sexo feminino, quanto as razões que poderiam tipificar um crime de feminicídio também foram enxugadas. Então, por isso, muita coisa ficou de fora. Isso que a Inês falou, da misoginia, por exemplo, dentro do tráfico de drogas. Ali há relações de gênero muito fortes. Então, a mulher, provavelmente, ela vai ser morta por outros motivos, por ser mulher, né? E outra coisa que também não acaba, as mulheres trans acabam ficando desprotegidas dessa lei do feminicídio. Gente, eu vou colocar aqui um áudio que explica melhor isso, um áudio da Geórgia. A gente vai escutando, qualquer coisa, ele tem alguns minutinhos, qualquer coisa eu interrompo para a gente comentar, tá? O feminicídio, ele foi um termo criado justamente para tornar visível a existência de crimes contra a vida de mulheres que são realizados em situações de discriminação de gênero. E essa palavra, né, o gênero, que a gente se acostumou a ver tão demonizada na política brasileira, é, na realidade, uma categoria extremamente importante do feminismo, mas que não tem nada a ver com ideologia de gênero. Na verdade, essa é uma construção que permite que, enquanto uma análise feminista, né, a gente consiga ver que os papéis atribuídos às pessoas na sociedade, né, a mulheres e a homens, se a gente for falar em termos binários, não são papéis sociais que estão ligados à sua natureza, às suas condições biológicas. Na realidade, são papéis criados justamente para que eles obedeçam a um determinado sistema de opressão. E a partir disso, a gente pode tanto se libertar desses papéis, né, esse papel, na realidade, da feminilidade, da necessidade de ter filhos, da necessidade de ser feminina, como a gente pode identificar que o que torna uma mulher é justamente a sua identificação de gênero, a sua identidade de gênero. Então, não é algo que está fundado em questões biológicas, mas sim na sua identidade de gênero. O que é extremamente importante para que a gente consiga incluir, dentro das proteções que são destinadas às mulheres em situação de violência, as mulheres trans, que ainda não têm uma proteção tão grande no direito brasileiro. Na realidade, a gente não tem decisões que visem unificar o tratamento das mulheres trans, tanto pela Lei Maria da Penha quanto pela Lei do Feminicídio. Então, quando a gente pensa em retirar a questão de razões de gênero da lei para colocar razões da condição do sexo feminino, é justamente para realizar uma exclusão dessas mulheres e para tornar o âmbito de aplicação da lei bem mais restrito, porque aí você vai estar presa justamente o que eu falei no áudio anterior, a definição de feminicídio como a morte de mulher que acontece em contexto de violência doméstica. Mas se a gente for olhar para legislações de outros países e mesmo para o que acontece no Brasil, a gente vai ver que existem muitas outras situações de feminicídio ligado à violência sexual,
Um outro exemplo aqui no Ceará é o feminicídio de meninas, né? Porque a gente tem um crescimento nos últimos anos dos assassinatos de meninas, né? De adolescentes, que não é tratado como feminicídio, mas que muitos estudiosos apontam que existem razões de gênero, né, nessa violência, porque o que a gente tem que pensar é que a discriminação de gênero, ela não está presente apenas na violência doméstica e familiar, que é vista por muitos ainda como uma violência que acontece apenas no espaço privado, no espaço de casa. Mas não só a violência doméstica e familiar é um problema de violência público, né, um problema de violência da sociedade, como também os outros tipos de violência que a gente vê, né, as outras causas de violência, também têm razões de gênero presentes. Então, quando a gente vai pensar nos assassinatos de meninas e mulheres no contexto do tráfico de drogas, de facções criminosas, as razões de gênero, né, de discriminação de gênero, também estão presentes aí. Mas que por conta da redação da lei e por conta da interpretação que é dada, esses crimes são muitas vezes excluídos da leitura do feminicídio. Também acontece. É isso, né? Olha, na hora que eu falei sobre, que o Ricardo Moura me falou sobre as meninas mortas, as meninas que são da área do tráfico, que convivem lá no tráfico, que são tratadas também como marmita e tal, ele disse que até quando, por exemplo, você tem o seu marido que era do tráfico, era o chefão, mas morreu, você assumiu, certo? Tem também problema de gênero. Sim. Também a mulher vai sofrer, tá entendendo? Não, menina, é em todo canto. Mas é porque o pessoal diz que é mimimi, né? Quando a gente fala de feminismo, de feminicídio, de violência contra a mulher, é mimimi dessas mulheres. É mimimi dessas cunhãs, né? Não, e no caso das mulheres trans, eu acho que tem um elemento, a própria rede de observatórios, nesse levantamento que fez em 5 estados, acho que é interessante a gente falar dos números, identificou 21 casos de mortes de pessoas trans, principalmente mulheres trans, em 2020, sendo que 13 foram no Ceará, tá? 13 foram no Ceará. Caramba. E o Ceará, entre 5 estados, incluindo o Rio de Janeiro, incluindo São Paulo, incluindo Bahia, estados grandes, tá? Ceará disparado, a gente tem que ficar muito atento a isso. E a Ana Letícia, que foi com quem eu conversei, que é pesquisadora do LEV, né, do Laboratório de Estudos da Violência, ela ressalta muito isso, que muitas vezes, no registro policial de um crime desses, os delegados, enfim, o policial, ele coloca que é um corpo masculino, coloca o nome, quando identifica, coloca o nome da pessoa no masculino, o nome original, digamos, não respeita a identidade de gênero dessa mulher trans. Então, são cometidas várias violências e a investigação começa errada. A gente falou, até na entrevista com o Silvério também, a gente comentou o caso da menina Keron, que foi morta no começo desse ano, 2021, lá em Camusim, uma menina trans de 13 anos, né, Ebele? 13 anos. E ela, tipo, de cara, a polícia lá, o delegado, já disse que não era transfeminicídio, que não tinha nada a ver com a questão de transfobia, nada disso. Como é que ele vai falar isso? Há uma má vontade até para entender o que é um crime motivado por uma questão de gênero. A galera, assim, a gente é tão atrasado que há pessoas que não entendem por má vontade, há as que não querem mesmo entender, não fazem o menor esforço para entender o que é um crime motivado por uma questão de gênero. Tem gente que não sabe o que é misoginia, diz que não existe. Não querem botar o dedo na ferida, como disse o Ricardo Moura. Não querem aceitar que existe isso. E não querem partir para políticas públicas para combater isso, tá entendendo? É mais fácil, Ebele, é mais fácil. Com certeza. Tá entendendo? Não, fecha os olhos. Não, tem isso não. Exato, isso. Fechar os olhos, não ter os dados, é bem isso, Inês, é perfeito isso. Justamente esse o problema. E eu vou falar só mais uma questão em relação a dados. O governo Camilo, que é um governo progressista, né, do PT, enfim, está pecando em relação a essa questão dos dados, tá? Então, o pessoal que faz pesquisa relacionada à violência está reclamando bastante. Por exemplo, quase nunca, para dizer que nunca, tem dados relacionados à cor da pessoa vítima de violência. E a gente sabe que a questão da cor tem tudo a ver. Assim, se você for analisar nos casos mesmo de feminicídio, a quantidade de mulheres negras que são mortas é muito maior.
elas são mais vulneráveis. Tem que ter política específica para isso. Só que o governo do estado não traz esses dados. Não tem esses dados registrados. Você pede lá para eles, não tem. E, fora isso, eles têm dificultado o acesso a dados, mesmo pela lei de acesso à informação. A Secretaria de Segurança Pública tem botado boneco. Tá? Então, assim, puxãozinho de orelha, isso não se faz. E aí, como disse a Ana Letícia, parece que não é prioridade. Parece que não é uma política do Estado combater esse tipo de crime, porque eles não se preocupam com os dados, não se preocupam em fazer levantamentos, não se preocupam em fazer, então, política pública para evitar isso. E é uma vergonha, né? Um estado como o Ceará está aí na linha, no topo de feminicídio, de violência. Podia assim, ter todo o interesse em mudar essa fama, essa pecha, esse perfil do Estado, e fica, enfim, omitindo dado. Esse negócio que tu falou, assim, é essencial. Assim, a mulher, ela não é um ente universal, como diz a Georgia, né? Ela não é um ser único. Você tem os problemas relacionados à mulher preta, à mulher branca, à mulher com deficiência. Imagina, assim, tipo de violência e de política pública que se exige para uma mulher com deficiência que vive com um agressor. Né? Você tem, não é um ente universal, você tem especificidades que precisam ser entendidas e levadas em conta na formulação de política pública. E parece realmente que a gente não está tendo, né? O que existe está minguando, tem toda uma tentativa de conscientização por parte de algumas instituições, alguns órgãos, mas a gente não vê muito avanço, né? E de política pública, essa era uma dúvida que eu tinha. O que são as políticas públicas de enfrentamento à violência? Eu não tinha muita clareza sobre isso, né? Aí diz aí para nós. Sim. Uma das questões é a questão da dependência financeira da mulher. A Georgia explicou isso. Se você quiser ajudar uma mulher a ela se livrar de uma situação de violência, a se prevenir de situação de violências mais sérias, né? Apanhar, morrer, você tem que empoderá-la economicamente. Então, assim, políticas de renda para essas mulheres, para que elas não precisem depender dos maridos e se submeter, né, a essa situação de violência. Você tem que oportunizar uma boa cobertura de saúde, um bom acolhimento, o quanto antes para essa mulher, né? Essa coisa que a Camila falou, ela ter para onde ir se ela tivesse sentido ameaçada e ter lá uma estrutura, um bom acolhimento. Um bom acolhimento também nessas jurisdições, né, nessas delegacias e juizados. Porque, cara, se você está se sentindo ameaçada, você vai num canto, provavelmente vai ser atendido por um homem. Né? Se você não sente segurança, se você é atendida com desconfiança, com desdém, com desprezo, acabou. O atendimento acaba ali, entendeu? Ele tem que se lembrar como é que é o homem lá na delegacia, né? Quem é que vai receber essa mulher? A gente se lembra logo. Eu já penso que é que ele está pensando. Apanhou porque mereceu. Olha a outra aqui. Ele não pode nem verbalizar, mas ele está pensando. E pensa assim também, né, Inês? Ele foi demorou assim. Tanto para vir, então era porque estava gostando. Não tem isso também? Só veio agora? Só denunciou? Apanhou tanto? Faz quantos anos que a senhora apanha? Só veio agora, né? Meninas, aí eu fico pensando em outra coisa. Políticas públicas para essas pessoas, para essas mulheres e tal. Aí eu fico pensando naquela que é calada, naquela que não fala, naquela que nunca vai falar. A gente ainda tinha que ver esse número para embutir, que esse número nunca vai aparecer, que é aquela mulher da classe média, aquela mulher da classe média alta, que jamais vai para uma delegacia, muito dificilmente, como foi o caso que eu já citei aqui, que é classe média, a pessoa é até médica, não pode dizer sempre porque está nos Estados Unidos, não conseguiu toda aquela regulamentação. Mas eu fico pensando, bora aqui baixar, ficar em Fortaleza, quantas e quantas mulheres sofrem calada e nunca vão chegar na delegacia, nunca vão fazer um BO. Ainda tem esse número aí que acho que é um número invisível, que nunca vai aparecer. Pode ter certeza. Nisso, eu fico pensando, sabe? Mas aquela é certeza. Mulher que fica, porque está lá, vive muito bem, classe alta e tal, mas deve sofrer muito e sofre muita humilhação dos seus maridos, seus companheiros. E é isso mesmo, gente. O grande ponto é ampliar o acesso a esses locais, tanto de denúncia como de acolhimento, né? Então, são 10 delegacias de defesa da mulher no Ceará só. Só 10. Temos 184 municípios, gente. Temos 184 municípios. No Ceará todo.
Só 10 delegacias, tá? E rede de acolhimento só tem em Fortaleza. Então, se a mulher precisar sair de casa e não tiver uma casa de parente, for do interior, mesmo qualquer canto, tem que vir para Fortaleza. E se então, depender do governo federal, com a secretaria nas mãos daquela Damares, da Goiabeira, não vai fechar mais, não vai abrir não. Não vai abrir não. Tem que se lembrar disso também. Demais, porque é a coisa do casamento para a vida inteira, né? Essas crenças, né? Assim, da mulher submissa. Acho que mulher... por ela, aquela Damares, a gente tinha que andar 2 passos atrás dos maridos, né? Não tem os países aí do Oriente Médio que tem que andar 2 passos atrás. Eu andava e tacava um chute na vida do cabo. Andava se fosse para isso, né? Não, mulher, não vou achar graça não, que o assunto é triste. Não, mas é sério, mas assim, é terrível mesmo, é terrível. A gente ri para não chorar, porque é uma situação tenebrosa. E eu acho que assim, a gente decidiu falar nessa semana que deveria ser de celebração do Dia da Mulher, mas falar de uma questão séria, né, que é a questão da violência, porque é algo que está piorando e que tem que ser, de fato, trabalhado e questionado e mexido, mesmo que o episódio não fique tão engraçado, mas a gente decidiu trazer isso aqui porque é muito importante. Nós somos mulheres, eu, ainda bem, na minha vida, nunca passei por isso, mas é algo que a gente convive com isso ao nosso redor. Tem parente que aconteceu isso, amiga que passou por isso, a gente vê se repetir. Eu tenho uma filha, eu tenho medo que aconteça com ela. Então, a gente fica o tempo todo com medo. Eu tenho medo, por exemplo, sei lá, que ela se envolva numa relação em que o namorado tem uma arma e, de repente, numa crise de ciúme, pegue a arma. Cara, isso está acontecendo. Está acontecendo todo o tempo. Então, a gente tem que lutar para que isso mude, que altere. E de forma com respaldo agora, né? Um respaldo e uma legitimação que vem do presidente da República, muitas vezes, né? Assim, o machismo, a incitação à violência vem agora de forma autorizada até. Não diretamente, mas indiretamente, há uma autorização simbólica. Isso é muito grave. E assim, eu estava pensando... a já até comentou, já tinha me lembrado dessa situação. Olha as coisas que a gente está discutindo em pleno 2021, né? Não só isso, quanto agora, assim, pelo menos finalmente, esses dias o Dias Toffoli no STF liminarmente derrubou aquele argumento lá da, como é que é? Preservação da honra. Cara, deixa eu pegar aqui direitinho. Foi, que era coisa do crime passional, que justificava o crime passional, né? Era para poder... defesa da honra. Defesa da honra. Aquele crime famosíssimo, que tem um podcast lindo, saiu no final do ano passado. Sim. Praia dos Ossos. Praia dos Ossos, que foi a Ângela Diniz. Horrível. Aí ele foi absolvido praticamente por legítima defesa da honra. No primeiro julgamento. Defesa da honra é essa, rapaz? Só no segundo julgamento ele foi condenado porque já tinha uma visão da sociedade, assim, da opinião pública negativa. Mas continuou existindo depois disso outras situações em que a honra foi usada como justificativa, né? E é isso, é a impunidade, né? O caso da Maria da Penha, ela demorou muito tempo para conseguir ver a condenação do infeliz do então marido dela, do ex-marido dela. E ele atirou nela dormindo. E ele não foi preso imediatamente. Fingiu que era um assalto. Que era um assalto. 2 vezes. 2 vezes ele tentou matá-la. 2. Foi uma coisa assim, tipo, o cúmulo do absurdo. E ele, tipo, conseguiu sempre, né? Passou um tempão, anos e anos e anos livre. Como era de outros estados. Ele parece que é peruano, colombiano. Ele é de outro país da América do Sul. Mas já é naturalizado brasileiro. Já tem cidadania. Cidadão brasileiro, sim. Só que nasceu com a banda de lá. Mas, gente, agora vamos falar de coisa boa? Vamos falar... Não, deixa eu falar de coisa boa, deixa eu ainda falar de coisa ruim, só um pedacinho. Vocês viram a condenação do deputado que pegou nos peitos da deputada Isa Pena, lá em São Paulo? Foi ridícula a condenação. Aquilo. Tá lá o vídeo do padre, ele chegou por trás, encostou, pinou, desculpa a palavra, pegou no peito da outra por aqui, a condenação, 4 meses de suspensão. E recebendo, né? Ele vai continuar recebendo o salário, né? Isso é punição, isso é férias. Isso é uma licença. A menina lá, como ela disse, foi um tapa na cara de todas nós, mulheres.
todo mundo viu ele pegando no peito da outra. Lá encostou. Posta aí a polícia. Aquilo foi muito nojento. Julgou, né? 7 machos. Aquilo foi muito nojento. Foi muito nojento. Parece que 1 ou 2 já pediram para sair dessa comissão de ética. Mas, menino, isso é um absurdo. Como é que a pessoa pode falar em coisa boa, Camila? Não, mulher, pode não. Tá? Não. Eu fiquei revoltada. Revoltada. Como aí a pessoa vira a mão na cara de um cabra desse, quebra 2 dentes, ainda vai ser presa. Aí a gente não vai ser condenada. Porque ele merecia pelo menos 2 dentes, tudo para não pesar, nem de escova de dente mais. A Inês hoje está justiceira. A gente ri, mulher. Só tu. Não tô fazendo rir, não. Eu tô aqui com ódio. Não, e tá justiceira, Inês, hoje. Tá justiceira, tá com sangue nos olhos mesmo. Hoje tá tipo... Puxando os punhal. Tá puxando os punhal. Que Maria. Não, é que eu ia falar de coisa boa, porque assim, a gente tem que também falar, assim... É um dia, né? Essa semana é para celebrar a mulher que nós somos, com muito orgulho. E eu acho que, assim, muita coisa está acontecendo de boa, de coisa boa também. Uma das coisas boas que eu queria lembrar aqui, uma cearense, recém-cearense que ganhamos aqui, o Ceará ganhou, que é a Lola Aronovich, outra ativista muito importante, que está radicada aqui no Ceará. Ela não é daqui, mas está aqui há muitos anos, é professora, inclusive, da UFC, e é uma ativista feminista, tem um blog e denuncia tudo quanto é tipo de... Fala, Lola. Denuncia tudo quanto é tipo de violência contra a mulher. Ela é muito, muito destemida e, por isso, ela tem sido ameaçada de morte há muitos anos. E é uma situação terrível o que ela vive, todo o tempo sendo ameaçada, todo o tempo, ficam ameaçando matar a mãe dela, o marido, assim, são coisas bizarras, porque ela, de fato, denuncia o que ela chama, né, os masculos, que são os masculinistas, uns caras que se juntam, são, de fato, eles odeiam mulheres, na história deles é sempre o ódio à mulher que prevalece, e agora esses caras estão se armando mesmo, e eles organizam assassinatos, crimes, situações, assim, terríveis, tá? E ela denuncia com muita coragem. E agora um dos que perseguiu ela foi condenado. Foi condenado, mas assim, também, assim, depois de muito tempo. E agora ela recebeu o título de cidadã cearense, já foi sancionada pelo governador Camilo Santana, foi um projeto da deputada Augusta Brito. E pronto, agora a Lola é cidadã cearense. E aí a gente vai falar agora... Eu também, eu sou doida para ser cidadã cearense, vou fazer aqui minha campanha, certo? Deixa de gaiatice. Eu subscrevo essa... assim, quem quiser me dar, eu vou ficar muito feliz. Eu te dou um para o meu mundo fazer aqui, eu faço aqui no computador. Não, mulher, eu quero... a gente aceita, eu deixo tu ser. Eu deixo, Eu deixo, mas eu continuo achando que só ganha o título depois de uma vaia cearense bem dada, bem executada. Eu vou aceitar. Vou começar minha campanha oficialmente, então, com a vaia, tá certo? Vamos ver se vai dar certo aqui? Vamos ver. Yay! Não precisa, mais ou menos, não precisa não. Não ganhou o título ainda não. Tem que rasgar a voz, tem que treine mais. Você vai treinando em casa, aí depois apresenta aqui para nós. Aí o pessoal vai julgar. É assim também não, doutora. A bicha pegou até impulso, ó. Vocês têm que entrar no YouTube, viu? Quem tá no Spotify aí, vocês têm que ver a Camila. Vocês têm que ver a Camila pegando impulso para dar uma vaciada. Mas não colou não. Eu tô realmente... vou começar a campanha aqui. Comecei agora, certo? Ainda não está boa. Vai melhorar. Vá treinando. E, gente, então... Vamos agora para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Diz, Cunhã. Vamos começar por quê? É um jeito de falar. Ninguém pode fugir, não, desse período de lockdown. Como diria o prefeito de Teresina, que no down. O bichinho fala tão errado. Gente. Ele é médico. Que minha mãe falaria, que no down. Minha mãe, ela tem essas... Sim, minha filha, mas sua mãe não é prefeita de uma capital de quase 1 milhão de habitantes. Sua mãe não é formada em medicina, ele é médico. Ele faz o que no down. Pois bem, estamos falando do lockdown. A situação é séria, não vamos rir.
É só todo dia eu recebo aqui notícia. Eu tenho uns Correios da Má Notícia, sabe? Eu tenho uns amigos que é Correio da Má Notícia. Nem tu já sabe que fulano está internado, tu já sabe que fulano está com 80% do pulmão comprometido. Tu sabe. Não, e é verdade, isso é verdade. A gente sabe até de secretário de Estado internado com problema sério, que foi uma dificuldade enorme para ele arranjar UTI, ele precisando de UTI, ficou no quarto, ou seja, não é brincadeira, gente, vamos ficar em casa, vamos acabar com essa história, essa festa clandestina. Essa semana passada também a gente viu, ali perto onde é aquela feirão ali no centro, Avelino, uma coisa de um clube de reggae, o pessoal com festa clandestina, 100 pessoas lá dentro, não está vendo, está precisando de dinheiro. Estou precisando, porque eu queria tirar esse dinheiro, eu estou lascado. Mas se for pego, não foi pegado, fecharam lá, não vai ter que pagar multa, não foi um prejuízo muito maior. E a saúde, meu povo, não botaram na cabeça ainda, não. Isso não é mimimi, não, gente. A gente tem que falar isso, é pedir, pelo amor de Deus. Eu só tenho pena, sabe por quê? Porque nossos cunhanzetes, os curumins, é um pessoal todo muito de cabeça feita. Aí a gente está falando para uma bolha. Eu queria que esse recado chegasse para outros lugares, que as pessoas entendessem que precisa ficar em casa. Assim, a gente tem que torcer agora que esse período em casa, né, que assim, tá diferente do outro lockdown, de fato, você tá vendo muito mais gente circulando nas ruas, assim, tá bem diferente. Mas que seja suficiente para barrar um pouco esse crescimento exponencial da doença, que está chegando assim ao ponto de, tipo, inviabilizar qualquer hospital. Tá no país, no Brasil. Não é só aqui em Fortaleza, não é só no Ceará. E assim, o problema, Inês, é que aí a gente tem um garoto propaganda da Covid que tá super bem na fita, né? Todo mundo acha bonito, aplaude ele, né? Ele chama de mimimi, que chega dessa história, dessa conversa. Estão dizendo que eu sou o vírus, e não sei o que, a imprensa, a culpa da imprensa, meu querido, pelo amor de Deus. Ele faz um desserviço tão grande. E aí, aqui, a gente já falou, os empresários, gente que está aí, né? O pessoal da FEComércio está reclamando que não pode abrir o comércio esses dias, ficam reclamando do Camilo. Vão atrás do seu presidente Jair Bolsonaro, pedir um apoio, uma ajuda financeira aí para o comércio, uma linha de crédito nova. Não sei, meu filho. Assim, vamos pensar em saídas. Vai pedir vacina. Vai pedir vacina. Cadê a vacina? Do Eliomar de Lima na semana aí. Porque, em vez de ficar reclamando disso, que não vai pedir vacina? Então, porque não vai pedir um planejamento? A economia acabava, o pesadelo dava uma melhorada. No instante, todo mundo ia voltar no porque não vai pedir. Agora fica inventando. O outro agora pegou 30 pessoas, mandou para Israel, só pode ir para passear. 30 pessoas para ir ver o spray que bota no nariz, que não sei o quê. E precisa 30 pessoas. Primeiro que o spray não tem serventia nenhuma. Está lá o cientista provar nada, não serve para nada. Vai ser a nova cloroquina. É tipo a cloroquina, a ivermectina, aquelas outras que servem para verme, para piolho. Então, e mandou 30 pessoas. Quanto é que não foi essa viagem? Quanto não foi essa viagem? Pois esses empresários que ficam reclamando porque fechou, aquele do Coco Bambu que reclama como todo, pois vá pedir reclamar lá do seu presidente, do queridinho dele, o senador Luiz Eduardo Girão também deve ir, não é contra o aborto, a favor da vida, só falta chorar. Aí ele chama Elba Ramalho para fazer passeata aqui na beira-mar, fica lá as horas cheias de lágrimas, porque é a favor da vida, não pode matar um feto e pode matar 260 mil pessoas. Senador Luiz Eduardo Girão vai lá para a porta do Planalto, bata na porta lá do seu ídolo, do seu mito, e peça para vacina, peça um planejamento, peça campanha, peça tudo, peça para ele ter juízo e mandar as pessoas ficarem em casa. Não fique com essa falsidade, essa sua hipocrisia. Está aí, meu discunhão, de ficar a favor da vida contra o aborto e a favor de 260 mil mortos. Me danei com. Viu como eu tô? Hoje a Inês está de fato, tá assim, tá com a faca mesmo. Tá com a faca na mão. Tô com a hoje tá destemida. Tá com tudo, muito bem. Agora tu, Ebele Rebouças, diz, Cunha. Menina, eu vou falar desse, né, No-Kidou, No-Kidou, meu nome. É o prefeito que não dá. Que não dá. Eu já penso que é o Lufital.
Eu só lembro da minha mãe, Evelyn, como é que faz aqui o download? Como é, mãe, o quê? O download, mulher, desse negócio. O download. É o contrário, né? Beijo, dona Silvana. Beijo. Não, vou falar disso também e vou só ressaltar um aspecto, que é essa variante aí, que eu tomei um susto. Meu povo, o Ceará leva muito castigo, viu? A gente, pelo que eu vi hoje no mapa, pode ser que daqui para frente mude, mas hoje, enquanto gravamos, o Ceará estava disparado com o maior percentual dessa variante nova, que é a mais letal. Mais letal não, desculpa, é a mais transmissível, né? E ela transmite mais entre jovens, que é a galera que está circulando mais. E o Ceará está hoje, tipo assim, 70% das variantes em circulação são essa nova P1 aí. É um castigo muito grande. E eu vou só ressaltar o que eu considero que foi uma mudança de tom do Camilo, né? Eu acho que nos últimos dias ele deu uma... Sim, ele realmente mudou o tom, foi mais para cima, ele não chega a enfrentar, a bater tão de frente, assim, diretamente com o Bolsonaro, mas ele parece que botou o sangue nos olhos, assim, de forma um pouco mais... Porque o Camilo é daquele jeitinho, né, muito quietinho, muito fala mansinho, devagar. Eu acho que ele deu uma mudada de tom. A entrevista que ele deu ao CETV, que ele chega a se emocionar, né, ele fala, tem dia que eu não durmo, é pressão de todo lado, eu não tenho interesse nenhum em ver as pessoas perdendo renda, em ver as pessoas fechando seus comércios, mas a gente precisa. E aí, o que eu acho que faltava, sabe, gente? Por mais que ele tenha mudado de tom, eu acho que falta dar uma chacoalhada mais no sentido assim, meu amigo, não tem leito de hospital se você precisar, caceta. Não tem. Eu acho que ele não fala isso, porque senão vão cair de pau nele, né? Pô, então faça leito de hospital, é a sua obrigação. Mas o problema é que não acompanha. E aí, às vezes, porque, gente, é impressionante. Eu não entendo. Dá vontade de chorar, de bater. O que é que esse povo tem contra usar máscara? O que é? O que é? Eu até gostando. E aquela minha cheia de lantejola preta. Eu até gostando. É só usar pílula desta máscara, que já é uma ajuda, mas não, você sai, tem os orelhas secas, tudo sem máscara. Eu não sei não, meu povo dá vontade de chorar. É muito triste. Pronto, terminei meu discunhão. E você falou dessa questão dos leitos, né? Esses dias, recebi no grupo da família, foi desses dias não, acho que foi hoje mesmo, hoje, que é nesse momento que a gente está gravando mais cedo, um vídeo falando assim, mostrando, sempre que ouvir o seu governante falar que tem falta de leitos, veja essa imagem. É uma imagem da Dilma falando da inauguração de estádios de futebol para a Copa do Mundo, certo? E a galera ainda tá nesse tempo, mano. Há quanto tempo foi isso? 2013? 2013, que a Copa foi 14. 2014. Cara, pelo amor de Deus, a gente está em 2000 que não teve Copa. Que é que tem uma coisa com a outra? A gente está em 2021, querido. O Bolsonaro, por exemplo, já está no governo há 2 anos. Ele que está diminuindo o dinheiro para as UTIs. Os estados estão todos reclamando que ele não repassa a verba que tinha que repassar para a UTI. Não tem dinheiro, não tem estrutura, não tem nada por culpa dele. Já para de culpar o passado, sabe? É uma coisa horrorosa. Mas é a campanha de desinformação que prossegue a 1000 por hora. É um negócio impressionante. E que o povo acredita. Que acredita circulando nos WhatsApp dos idiotas e os idiotas acreditando e propagando. Total, então isso é bizarro, é ridículo, mas a gente fala pra nossa bolha, infelizmente, né? Com certeza na nossa bolha o pessoal vê isso aí e fala que palhaçada, deixa de ser, né? Eu queria que a gente não falasse pra nossa bolha, eu também queria. Mas como? Pegar o megafone, sair pelo meio da rua, às 3 horas? Bolha, queridas curumins e cunhanzetes, assim, divulgue o nosso podcast, o episódio, para família também, no grupo da família do Zap, bota lá para eles ouvirem, vamos ver, de repente começam a ouvir e de repente começa a cair a ficha, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Inocente, olha, inocente. Eu tentar, né? Eu sei, Camila, tô brincando, minha filha, minha futura conterrânea Ceará. Tá vendo? Eu tenho só um segundo discunhã, que é bem assim, é um recadinho assim, que coisa feia, políticos, de um modo geral,
que ficam bloqueando, eles usam as redes sociais como meio de comunicação do mandato deles, políticos com mandato, tá? Usam as redes sociais para isso, para comunicar questões relacionadas ao mandato, mas bloqueiam pessoas que fazem qualquer tipo de crítica. Eu não estou falando de xingar, não. Não era para poder fazer isso aí, não. Então, eu não estou falando de xingar. Não é tipo, bloquear quem está te xingando, não é. É bloquear quem faz uma crítica pontual, uma crítica bem argumentada. E isso não acontece só entre os Bolsonaro e família, né? Os milicianos lá. Não acontece só entre eles. Acontece também na dita ala progressista. E agora, recentemente, nosso prefeito Sarto andou bloqueando certas pessoas que fizeram críticas em relação a algumas políticas dele. No Twitter, foi? No Twitter. Então, isso não tá nada legal. Nada legal. Assim, puxãozinho de orelha, viu? Puxãozinho é pros assessores, né? Assessor não é assim não que a gente trabalha. Não é. Não é. Porque não é propriamente o Sarto que tá lá cutucando o Twitter dele. Ele sabe que é a equipe. Pois, alô, equipe. Não é assim que se trabalha. Não é. Assim, tem que exercitar a transparência, tem que exercitar o diálogo, e é assim que você vai conquistar, inclusive, mais apoiadores. Construindo também a partir da crítica, tá? Então, vamos parar, né? Deixar de besteira com relação a isso. E pronto, chegamos ao final do nosso episódio maravilhoso. Hoje 40, o episódio 40. Episódio 40, que veio mais 40, né? 40. Que veio mais 40. Pode inventar. E aí, sigam a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos em 3 agora, então. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, os dois com As Cunhãs Podcast, e nós estamos também no YouTube. Então, se você está escutando a gente no Spotify, no Deezer, enfim, no seu tocador de podcast, você também pode ver a beleza das 3. A beleza. Pronto. De manhã, assim, a minha cara inchada. Eu nem olhei direito como é que eu tô. Tá linda, tá linda. Tá linda. Então, acompanha a gente. Marca a gente nas suas redes sociais. Divulga a gente pra gente, né, tentar furar a bolha, quem sabe. E é isso. Toda terça-feira a gente tá no ar com um novo episódio. E a gente se vê na semana que vem, de novo. Então, em breve novidades, aquelas. Em breve novidades, vamos torcer, né? Vai vir. Aí é mesmo. Beijo, meu povo. Beijo. Tchau. Pode respirar. Parando a gravação. Rapaz, ficou muito bom o tempo de gravação. Né? Na hora que botou o áudio da Georgia era cortando, mas aí tá direito, não tá, Camila? Veio para mim direitinho, mas pro podcast eu quero que a Ebele me mande, viu, Ebele? Eu quero. Meu, cadê? Para de gravar, meu filho. Por que não tá parando a gravação? Para de gravar. Menina, a gente acabou fazendo alguma coisa para achar graça. Foi. Ficou engraçado. E esse final com a vaia cearense da Camila? Da Camila treinando, a Camila tá péssima com a vaia. Horrível, né? A comida? Ei, a vaia da Camila ainda precisa tá gravando, viu? Eu sei, eu não consegui parar. Meio que bloqueou. Para e tu corta. Deixa eu parar. Acho que agora vai parar. Deixa eu ver. Ou não? Parou? Parou. Não, vai ter que... Depois as meninas cortam. Pois vou desligar. Beijo. Que aí para sozinho. Pois tá. Tchau. Tchau.